A paz do Senhor para a igreja, ou como quem veio hoje de manhã sabe, Shalom Adonai. Nós tivemos a aula hoje de manhã, falamos sobre a paz, né, a promessa de paz, né? E Cristo é a nossa paz, é o nosso Shalom. E ele nos ensinou, toda vez que adentrardes uma casa, desejai a paz. Paz seja convosco. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Reis, 1 Reis, capítulo 19. Foi um texto que nós refletimos ontem no encontro dos jovens, mas prometo que não vai ser um déjà vu. A partir do versículo 1 mesmo. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a cada um deles. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor. Toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Amém. Podeis assentar-vos. Meus irmãos, a história de Elias ela é bem conhecida, ela é bem explicada, mas eu quero aqui fazer apenas um panorama do que estava acontecendo com esse homem de Deus, esse grande profeta, qual muitos dos judeus, quando olharam para Jesus, disseram: é este Elias? Porque eles esperavam que um dia Elias voltasse, retornasse, porque este homem tão grande é um dos únicos dois contados na história da humanidade que não provou a morte. E aqui neste momento, este grande profeta, aquele que fez o primeiro milagre de ressurreição na Bíblia, este grande profeta estava debaixo de uma situação de opressão, de angústia, desespero, depressão, correndo perigo da sua vida. E ele estava num governo absolutamente fora da vontade de Deus, um governo que foi tido como um dos piores em Israel. Depois que Salomão dormiu com seus pais, os reis que sucederam a Salomão da sua linhagem não temiam a Deus, eram terríveis. Com raras exceções, nós vemos homens que foram impiedosos e desobedientes à palavra de Deus, fazendo todo o povo pecar. Mas Elias vivia num governo e num ambiente que era um dos piores, porque este Acabe, este rei, ele ainda buscou para si uma esposa chamada Jezabel, e o seu nome ficou conhecido durante séculos na história, por ela ser tão impiedosa, por ela ser tão carnal. Ela era filha do rei de uma nação que servia a Baal, e ela foi educada, sim, a servir a Baal. E este homem Elias afrontou Acabe, afrontou Jezabel,
E Jezabel era tão impiedosa que já havia mandado matar todos os profetas em Israel. A gente vai ver durante a história de Elias que, num momento determinado que ele queria se encontrar com Acabe para entregar a palavra do Senhor, ele encontra com um servo de Deus chamado Obed, que Acabe tinha enviado para buscar algum lugar que tivesse água e mantimento. E este Obed, quando vê Elias, se prostra em terra e Elias fala assim, olha, chama Acabe e diz que eu estou aqui. E Obed falou assim, olha, eu já não estou bem nesse reino, porque eu escondi 100 profetas e Jezabel descobriu. E se eu digo agora que você está aqui e falo para Acabe, e ele vem aqui e você não está, ele vai me matar. Tamanha era a opressão que o reino vivia debaixo do poderio de Acabe e Jezabel. E Elias afronta diretamente esse reino porque eles deixaram de confiar em Deus, deixaram de colocar a sua fé em Deus, fizeram o povo pecar e depositaram a sua confiança em Baal. E o mais interessante é que esse deus Baal da antiguidade, ele era conhecido por controlar o clima, por controlar as estações do ano, por aumentar a colheita e dar abundância. E Elias, no determinado momento do seu ministério, ele chega e ele prediz, pela sua palavra, que durante 3 anos e 6 meses não choveria em Israel. Durante 3 anos e 6 meses não choveu. Então Elias afrontou diretamente o Deus de Jezabel e de Acabe. Acabe se curvava a Baal por causa de Jezabel e fazia todo o povo pecar. Então Elias ele foi diretamente contrário àquele governo. Ele se tornou um opositor ferrenho a essa nação. E como se não bastasse, um certo momento, quando Elias chama 400 profetas de Baal, 450 profetas de Baal, 400 de Azerá, e fala, olha, sobe ao monte, e lá vocês sacrifiquem a Baal, e vamos ver, eu vou sacrificar também a Deus, e vamos ver qual dos deuses vai responder. Elias estava educando a nação, estava mostrando para eles, olha, esse Deus que Acabe mostrou para vocês, de nada serve. Eu vou mostrar para vocês quem é o Deus verdadeiro. E ali eles passaram o dia inteiro se curvando, clamando e até se machucando com espadas e facas e derramando sangue para que Baal respondesse, e Baal nada fez. E Elias ainda, com o seu ímpeto e a sua coragem, ainda debochava deles, dizendo, talvez ele esteja ocupado, deve estar socorrendo alguém. Talvez ele não pode atender agora, tentem mais tarde, está ocupado. E assim eles fizeram durante todo o dia, e no final do dia Elias falou, agora é minha vez, chega. E ele falou, mas não vai ser assim está muito fácil. Então ele pede que os servos tragam jarras de água, e a água naquele momento devia estar bem cara, né? Trazem jarros de água e jogam por cima do holocausto, e Elias ainda faz um rego ao redor do altar, e manda jogar mais água. E a água cobre o altar, e aquele rego ao redor vira uma piscina. E aí Elias clama a Deus, e Deus responde imediatamente. Fogo cai do céu, consome aquele altar, e ainda lambe aquela água do rego, e ali todo Israel fica assustado, abismado. E Elias, mais que depressa, manda que matem todos os profetas de Baal de Azerá. E aí, logo em seguida ele diz, olha, agora vai chover. Agora vai chover. E ele manda avisar Acabe, e os irmãos conhecem a história. Acabe volta correndo no seu carro e a chuva ainda consegue apanhá-lo. E assim foi pela voz desse profeta. O apóstolo Tiago vai dizer, em Tiago 5,17, que Elias foi sujeito às mesmas paixões que nós. Mas quando ordenou que não chovesse, não choveu. Tiago 5,17, está ali. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. E orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Ora,
Este Elias orou outra vez, e o céu deu chuva e a terra produziu o seu fruto. Este Elias que orou e a chuva não caiu, este Elias que derrotou o Deus de Acabe e de Jezabel naquilo que ele mais prometia e não cumpriu, este homem também era homem. Este profeta Elias era também sensível às mesmas paixões que nós. E ele vivia num governo que o oprimia. E num determinado momento, quando Jezabel ordena a sua morte, Elias já está no seu limite. Ele já passou da conta. Ele é aquela pessoa que já lutou tanto, já orou tanto, tentou fazer o povo entender, mas agora está com a sua vida a risco, a perigo. E Elias foge. Elias foge e vai para o deserto. E no deserto, Deus manda que um anjo o encontre. Como está escrito aqui. Ele deita-se e dorme debaixo de um zimbro. E eis que então o anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Irmãos, a Bíblia ela é maravilhosa por causa disso. Ela não esconde os erros que nós cometemos. Que o mesmo sentimento que havia em Elias, havia em Moisés, não só em relação à sua vontade de deixar de existir neste plano. Bem eles sabiam, eu vou citar Paulo, irmãos. Eu sei, Paulo está nessa lista aqui, é o que mais fala, né? Mas bem ele sabia o que estava prometido para ele após essa vida. Mas o que é interessante também é que Moisés cita algo aqui, no versículo 14, eu sozinho. Elias, da mesma maneira, dizia, mataram todos os profetas. Só eu fiquei. Eu estou sozinho. Não tem ninguém para me ajudar. Quantas vezes nós nos sentimos sozinhos, mesmo quando o Senhor está ao nosso lado? Quantas vezes nós trilhamos caminhos tão difíceis e no mundo desse, semelhante ou pior do que o mundo de Acabe, nós nos sentimos tão desamparados. E a angústia, e a desesperança, e a depressão nos faz querer até a morte. Irmãos, é diferente quando a pessoa não conhece a Deus e ela quer tirar a própria vida. Isso é suicídio. Mas um homem que pede para encontrar com seu Criador, conhecendo-o, ele sabe o que está reservado para ele. O que ele sente é cansaço. O que ele sente é desmotivação. E muitas vezes nós ficamos desmotivados. Eu tenho orado tanto, tenho feito tanto, minha família não se converte, meu filho continua sendo um problema, aquela causa da justiça não se resolve, é tanta luta, de segunda a segunda, trabalhamos e mesmo assim é difícil conquistar. Vivemos tempos que muitos profetas já falaram no passado, seriam tempos o quê? Trabalhosos, angustiosos. Elias estava vivendo um tempo angustioso, trabalhoso, e da mesma forma Moisés passou por isso também. Outro grande homem de Deus, podemos citar aqui também do mesmo ofício de Elias. Aliás, Moisés também era profeta. Jeremias, no seu capítulo 20, versículo 14, Jeremias aqui estava preso, ele tinha acabado de ser espancado, né? Ferido e estava preso. E aí ele diz, maldito o dia em que nasci, o dia em que minha mãe me deu à luz, não seja bendito. Jeremias passou pelo mesmo momento de desespero em que ele preferia não ter nascido, que ele desejava mais a morte do que a vida. O que dizer de Davi, em Salmos 42, 5? Davi vai dizer, por que te perturbas, ó minha alma? Porque está abatida
e te perturbas dentro de mim. Mas Davi era um pouco mais especial, ele via o copo mais cheio. Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Mas ele passou por muitas lutas, muitos problemas e chegou ao momento que ele ficou triste, abatido, angustiado. E Paulo, eu falei que eu ia citar Paulo. Paulo em Filipenses 1, 21, certo? Paulo em Filipenses 1, 21. Esse é digno de nota também. Filipenses, capítulo 1, versículo 21. Porque para mim o viver é Cristo. Amém. E o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto. Tenho desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. É muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. Então, Paulo entendia que, apesar dele também querer estar com Cristo, a luta era muito pesada, ele entendia que ele deveria permanecer aqui, por amor ao seu semelhante. Ele sabia que ele não estava sozinho nessa caminhada. E aqui, para fechar, eu quero fazer um paralelo com um outro profeta. Enquanto Elias se entristeceu, ficou angustiado, ficou depressivo, porque a sua palavra não surtia efeito, o que dizer do seu companheiro Jonas? O profeta Jonas foi o contrário. Ora, vejam só. O profeta Jonas, no capítulo 4, ele diz: mas desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou todo ressentido. E orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, que te arrependes do mal. Sabia que Deus era assim. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E ali Deus chama Jonas para uma conversa. E disse o Senhor: é razoável esse teu ressentimento? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da cidade. Ele fez uma cabana e se assentou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Aqui Jonas ficou triste ao ponto de querer a morte. Por quê? Porque em Nínive os homens se arrependeram. Enquanto Elias estava triste porque Jezabel e Acabe não se converteram, o povo não se tornou para o Senhor, Jonas ficou o oposto, ficou triste, porque em Nínive o povo se converteu com uma pregação que foi simplesmente: passa no meio da cidade, em 40 dias essa cidade será subvertida. Passa novamente na cidade no dia seguinte, e o povo se converteu. E ali Deus vai tratando com Jonas, e no final ele diz o que para Jonas? Jonas, você teve dó da boboreira, Deus faz nascer uma boboreira por cima da cabeça dele para fazer sombra. E na mesma noite que ela nasce, no dia seguinte ela morre, e ali Jonas novamente pede a morte. E aí Deus fala com ele: Jonas, você teve piedade dessa boboreira? Como é que eu não vou ter piedade, misericórdia de 120 mil homens e mulheres e crianças que não sabem discernir entre a mão esquerda e direita? Deus estava ensinando a Jonas a sua misericórdia. Então, muitos homens na Bíblia, a Bíblia não deixa isso escondido, ela mostra isso claramente. Muitos homens quiseram desistir, entraram em desânimo, em desespero, e muitas vezes pediram até a morte. Mas a semelhança de Moisés, quando eu falei lá no início, Moisés também
estava desanimado, ele falou que estava o quê? Sozinho. E dali em diante, Deus começa a prover para Moisés e fala, não, agora teu irmão Arão vai te ajudar. Coloca capitães, coloca juízes, pessoas que possam te ajudar, e ali Deus vai ajudando Moisés na caminhada. Da mesma forma acontece com Elias. Elias diz para Deus, Senhor, estou sozinho, e agora buscam a minha morte. E ali Elias vai caminhando pelo deserto com aquela comida, que não era uma comida comum. Nós olhamos assim, um pão assado, uma botija de água. O que isso pode alimentar um homem já crescido? Que força isso pode proporcionar a um homem já amadurecido, se nem uma criança pode sustentar? Mas com aquela comida especial que o anjo preparou 2 vezes para Elias, Elias atravessa o deserto. Irmãos, e não era qualquer deserto. Ele foi em direção a Horebe, ou Monte Sinai, uma região extremamente árida, pedregosa, difícil. E 40 dias e 40 noites ele caminha até chegar no monte de Deus. Aqui Elias fez uma escolha muito mais saudável que Jonas. Jonas fez a escolha de se esconder, e se esconder bem longe do seu objetivo. Mas Elias, ele aponta para o monte de Deus e fala, vou me esconder aonde a tua glória está. Nós aprendemos aqui com Elias, que mesmo no momento de maior desespero da nossa vida, vai se esconder, vai descansar na presença de Deus. E ali no Monte Horebe, no Monte Sinai, ele entra numa caverna. E Deus deixa que Elias descanse nessa caverna. Deus quer deixar que nós descansemos. Olha, eu sei, está difícil. Eu te entendo. Os tempos são tenebrosos. A luta é terrível. Mas enquanto você descansa, eu controlo tudo aqui fora. Eu vou agindo aqui fora. E ali Elias está na caverna, escondido, descansando, quando Deus questiona Elias, começa a ensinar Elias e conversar com ele. Vamos voltar lá no capítulo 19. No versículo 9 diz, e ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse, que fazes aqui, Elias? A mesma palavra do Senhor que falou com Jonas. É razoável esse seu pensamento? Vamos conversar. Elias, o que você faz aqui dentro da caverna? E ele disse a mesma coisa, mesmo enredo da história anterior, ele diz, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram teu concerto, derribaram teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só. Mas Deus já tinha uma resposta para ele. E buscam a minha vida para me atirarem. E ele lhe disse, sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E ali Deus vai dar uma aula para Elias de como ele estava cuidando de Elias. Primeiro, Deus faz passar um forte vendaval, um vento muito terrível, que chega a quebrar a penha, a rocha. E eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. Elias, eu quero falar contigo, mas eu não estou no vendaval. Eu não estou nos grandes doutrinas e ensinos das multidões, nas falas de grandes comícios. Não estou nas grandes filosofias.
Eu não estou nisso. Depois de um terremoto, eu não estou no grande movimento de multidões. Né? A gente já ouviu várias vezes que quem vai com a multidão, né, vai errado, né? Mas também já ouvimos que a voz de Deus a voz do povo é a voz de Deus. Está totalmente incorreto. Jamais foi. A voz do povo sempre foi contrária à voz de Deus. As multidões sempre clamaram, crucifica. Sempre foi assim. Deus também não estava no terremoto. E passava um fogo, um espetáculo. Os grandes acontecimentos, os grandes pseudo-milagres e milagreiros, os grandes shows, mas Deus também não estava nesse fogo. Aonde estava Deus? E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: Que fazes aqui, Elias? Então Deus falou amoravelmente, de forma suave, carinhosa, misericordiosa para com seu servo, que estava num momento de tão grande depressão, um momento de tão grande fragilidade. Deus nos trata assim, com carinho. 15. O senhor começa a dar ordens para Elias. Elias, não acabou. Sei que você pediu a morte. Moisés também pediu. E eu falei com ele o quê? Não acabou. Coloca Arão para te ajudar. Jonas também pediu a morte. E eu ensinei para ele, não, não é assim. Então eu vou te ensinar agora também. Volta, unge reis, vou te mandar ungir reis. E agora eu vou te dar um amigo. E ali Deus levanta Eliseu para ser amigo de Elias. E aí ele fala para Elias, ó, você vai fazer isso, 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 vai ungir Eliseu para te substituir. Você vai deixar alguém para te substituir. Calma, o teu repouso está chegando, mas você ainda tem que caminhar. Você ainda tem coisas a fazer. Você ainda tem coisas a realizar. Esforça-te, tem bom ânimo. Quantas vezes na Bíblia nós vemos isso, Deus nos animando, esforça-te, tem bom ânimo. E ali Deus tratou de Elias e trouxe pessoas para o ajudar e deu novamente um ímpeto a Elias para de novo confrontar Acabe e Jezabel. Em certo momento ele vai confrontar novamente Acabe ao ponto de Acabe se arrepender temporariamente, um arrependimento que não era totalmente do fundo do seu coração, mas ele se arrepende temporariamente. Então Elias ali vai voltar ao seu ministério com força total. E para terminar, Deus ainda tinha a chave de ouro, né, para fechar. Elias vai subir ao céu num redemoinho e não vai ver a morte. Então Deus ainda tinha planos para Elias. Elias, você está dizendo que acabou? Não, não acabou não, ainda tenho planos. Qual foi a receita de Elias para voltar a ouvir a voz de Deus? O que Elias fez de certo que nós podemos aprender aqui? Elias buscou descansar e buscou desabafar com o único que podia lhe dar amparo, conselho e solução. Elias podia muito bem ter fugido como Jonas fez para uma terra longínqua, fugir dos seus problemas, ou ele podia simplesmente ignorar e deixar que seu ministério passasse, ir para outra nação, se esconder, mudando o seu aspecto físico. Ele teria N possibilidades. Mas o que é mais interessante, Elias foi para o deserto e do deserto foi para o monte de Deus. Irmãos, é importante que
mesmo sujeito às mesmas paixões que Tiago falou a respeito de Elias, nós sempre procurarmos descansar e desabafar com o Senhor. Ele está pronto para nos ouvir. O lugar certo de nós restaurarmos o nosso otimismo, a nossa força de vontade, a nossa fé, continuar a nossa jornada nesse mundo, é na presença de Deus. É no monte de Deus. É no Horebe Santo. É onde a Shekinah de Deus, o Shalom, como nós falamos hoje de manhã, a paz de Deus, o novo vínculo é restaurado. É nesse lugar em que nós temos o vínculo restaurado com Deus, é que vamos encontrar ânimo para continuar a caminhada. É nesse lugar, nesse monte, que Deus fala conosco. Às vezes nós queremos nos isolar. Às vezes nós queremos deixar até de vir à casa de Deus. E uma coisa que já aconteceu comigo algumas vezes, né? Às vezes a gente, quando está naquele dia que não está com ânimo de nenhum de ir para a igreja, quando a gente está desanimado mesmo, aí é o dia que você tem que ir. Aí é o dia que Deus vai falar contigo. Então, atravessa esse deserto e vai ao monte de Deus. E vai orar, e vai falar com Deus. Porque Ele tem sempre uma palavra mansa, suave e delicada para as nossas almas. Que nós possamos encontrar esses lugares na presença de Deus. Nesse mundo tão conturbado, que mesmo aqueles que oferecem uma proto-palavra, uma proto-religião, enfeitam com ventanias, com terremotos e espetáculos de fogo, que nós possamos encontrar aquela voz mansa e delicada. Aquele lugar onde Deus vai falar contigo delicadamente e vai tratar da sua alma. Porque como o Paulo falou, é por amor. Eu bem queria estar lá. Eu bem queria já ter feito a passagem. Mas por amor estou aqui. Porque Cristo nos ama e nos ordena que nós amemos uns aos outros. E Deus vai levantar companheiros, Eliseus, para nos ajudar nessa caminhada. Amém? Essa é a palavra do Senhor nesta noite. Agradeço a oportunidade. A paz do Senhor Jesus Cristo, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, você que tem nos acompanhado, as mensagens dessa igreja, Assembleia de Deus no Recreio, através dos nossos canais de comunicação. Eu tenho certeza que tem sido bênção para a sua vida e continuará sendo. E você que ainda não teve oportunidade de estar presente conosco, que você tenha essa disponibilidade de um dia vir à nossa igreja para poder acompanhar e sentir o calor dessa igreja de perto. Que Deus possa abençoar a sua vida, abençoar a vida da sua família, de maneira que essa mensagem que tem sido pregada seja uma mensagem de edificação para a sua família, de edificação para a sua casa, enfim, de edificação para todas as esferas da sua vida. Assim, nós aguardamos e ansiamos pela sua presença em nosso meio. E espero que você também seja um divulgador desta igreja nos nossos canais de comunicação. Deus te abençoe, em nome de Jesus.